Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início também decidi escrever um relato precioso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plenamente a certeza de tudo que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinha filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará à luz um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava: por que ele demora tanto? Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles, e perceberam por seu gesto e silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é maravilhoso o que Deus faz, né, irmãos? Como é maravilhoso o que Deus faz. E como Deus, Ele prepara tudo, irmãos. Ele prepara tudo. Esse evangelho de Lucas, evangelho de Lucas, porque foi Lucas que escreveu. Lucas era médico, Lucas era companheiro de Paulo em viagens. Nós sabemos que Lucas escreveu esse ministério. Lucas escreveu esse evangelho com um propósito. Qual que era o propósito de Lucas? O propósito de Lucas era que o povo gentil tivesse uma carta ali, tivesse algo ali escrito melhor,
a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar, que Jesus começou a fazer, até o dia que ele foi recebido em cima. Porque os gentios, eles tinham só ouvido, ou seja, eles tinham só ouvido, como nós vemos aqui, ó, a certeza de tudo que já foi ensinado. E como eu disse para os irmãos, uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente ter na mão aquilo que foi falado, ou aquilo que foi ensinado. Uma coisa é eu falar para vocês da Bíblia, outra coisa é vocês terem a Bíblia na mão. Outra coisa é vocês poderem acompanhar, analisar. Não, é certinho isso mesmo que ele está falando, é tudinho. Uma certeza é essa. Então isso é mais maravilhoso. Então Lucas escreve para os gentios de fala grega, porque Marcos, como eu disse, Marcos escreveu para os romanos, e ali naquela época Mateus escreveu para os judeus, mas faltava ainda um relato para os gentios. Aí ele fez a questão de escrever coisas, mas ele procurou minuciosamente. Ele investigou tudinho a respeito de, desde o começo, como começou, como foi. E ele narra coisas aqui que nos outros evangelhos às vezes não vai narrar, não vai falar nos outros evangelhos. Por quê? Porque ele foi mais detalhista. Ele foi o mais detalhista nos evangelhos. E ele começa a narrar algo aqui maravilhoso. Ele começa a narrar a respeito de Zacarias e Isabel. Porque ia ter que vir alguém antes de Jesus. E esse alguém que ia ter que vir antes de Jesus era o que estava escrito nas Escrituras, que era Zacarias, que está em Malaquias 3 e tem em Isaías, que era um anjo do Senhor que ia vir para preparar o caminho, o mensageiro do Senhor, melhor em outras traduções. Então ele começa a falar a respeito de Zacarias, para chegar aonde? Para chegar em João Batista. Para chegar como tudo começou, como tudo aconteceu e como foi decorrendo a sequência para Jesus começar seu ministério, começar a fazer as coisas todas. Então, irmão, como que Deus é bom, né? Ele faz tudo no tempo determinado, Ele faz tudo certinho, tudo na hora certa, e a palavra dele, ela se cumpre, irmão. A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo certo, na hora certa, nos momentos certos. A palavra de Deus, ela não deixa de se cumprir. A palavra de Deus não deixa de se realizar. Aí ele começa a dizer, no tempo do rei Herodes, que era o rei Herodes grande, um homem terrível, maldoso, que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. No tempo do rei Herodes, olha o tempo que João Batista nasceu, no tempo de um rei perverso. No tempo do rei Herodes, da Judeia, o sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedecia cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Embora Zacarias e Isabel tivessem no tempo do rei Herodes, que era o rei da Judeia, um rei perverso, mesmo assim, irmãos, eles eram justos perante o Senhor. Porque às vezes eu venho com tradução diferente, irmão, porque às vezes está mais claro. Está mais claro. Eu estou na nova versão transformadora, tem coisas que fica mais claro. Então diz que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Então mesmo no tempo de um rei perverso, eles eram justos perante os olhos de Deus. Porque uma coisa é você ser justo perante os olhos dos homens, uma coisa é você ser justo perante os olhos de Deus. Porque perante os olhos dos homens eu posso fazer coisas à vista dos homens, mas perante os olhos de Deus, Deus me vê no secreto, me vê no particular, me vê no oculto. Porque eu posso ser uma coisa diante dos olhos da pessoa e posso ser outra coisa por trás. Mas eles eram perante Deus. Eles eram justos perante Deus, perante os olhos de Deus. Então, igreja, vamos ser justos perante os olhos de Deus. Vamos ser fiel perante os olhos de Deus. E lembra, os olhos de Deus estão conosco em todo lugar. Em todo lugar. Então, em todo lugar a gente tem que ter uma conduta cristã. Em todo lugar, nossos olhos, as nossas práticas têm que ser justas diante de Deus. Tem que ser justa perante o Senhor. E diz mais a palavra de Deus: e obedecia cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Então eles não eram justos só perante os homens, como escribas e hipócritas,
mas eles também eram justos perante os olhos do Senhor, e eles obedeciam os mandamentos do Senhor cuidadosamente, irmão. Cuidadosamente ali eles obedeciam a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os estatutos, os juízes, ou seja, eles faziam questão de praticar a palavra de Deus e com cuidado, zelosamente. Então, igreja do Senhor, que a gente venha ter o cuidado de guardar a palavra do Senhor, que a gente venha ter esse zelo de obedecer a palavra de Deus, que a gente venha ter esse zelo, irmão, de praticar a palavra do Senhor, porque vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele é fiel conosco, então vale a pena a gente ser fiel a Ele. E diz, e não tinha filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Olha isso aqui, irmãos. Nós sabemos que naquela época não ter filhos era uma vergonha pública, principalmente para a linhagem sacerdotal, principalmente porque tinha que trazer descendente da semente sacerdotal, tinha que sair para continuar. Então imagine, mesmo eles sendo velhos, mesmo eles não tendo filhos, mesmo no tempo de um rei perverso, aonde o domínio romano dominava ali, mesmo assim, irmão, eles eram fiéis a Deus e continuavam servindo a Deus. Então, igreja do Senhor, não importa se a gente não tem o que a gente não quer, mas o importante é a gente servir ao Senhor, porque vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque, claro, irmão, a gente faz umas colocações, e eles não falaram isso, mas às vezes as pessoas podem falar, não, mas Deus me deu um filho, para que eu vou servir a Ele? Deus me deu um emprego, para que eu vou servir a Ele? Deus não me deu o dinheiro que eu queria, para que eu vou servir a Ele? Deus não me deu a esposa, não deu o esposo que eu queria, Deus não deu o que eu queria, então para que eu vou continuar servindo a Ele? Eu já sou velho, as pessoas estão vendo a minha vergonha, ou eu sou novo, a pessoa está vendo a minha vergonha, sabe que não ter filho é vergonhoso, então por que eu vou continuar servindo a Deus? Não foi isso que eles pensaram, porque o sentimento deles estava acima das coisas da terra. O sentimento deles estava em Deus. Ainda que Deus não deu o que eles queriam, eles continuavam sendo fiel a Deus. Então, irmão, ainda que Deus não dê tudo que a gente quer, vamos continuar servindo a Deus, continuar servindo ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Olha isso aqui, irmãos. Chegou uma hora que Zacarias teve a oportunidade de entrar no lugar santo para oferecer incenso. E aqui não era poucos sacerdotes. Se a gente for ver, Davi separou a classe sacerdotal, era muito sacerdote. Aqui Zacarias caiu na ordem dele, da turma dele, porque tinha muitos sacerdotes, muitos. E ainda caiu em sorte e ainda dá a cair nele. Aí você fala, não, isso aí é por acaso. Não é por acaso. Tem um dia certo. Entendeu? Tem um dia certo. Tudo na nossa vida tem um dia certo. Não, isso aí foi sorte, isso aí foi por acaso. Não foi por acaso, não. Foi no dia certo. Porque Deus, Ele faz as coisas no dia certo. É a mesma coisa de Ana. Ana pedia um filho. Deus falou, não, eu vou dar no dia certo. E quando foi? Quando Deus estava precisando de um sacerdote, de um profeta, de um juiz. Aí Deus foi lá e deu Samuel para ela. Mas foi o quê? No tempo certo, porque Eli já não estava fazendo o que era certo, os filhos de Eli não estavam. Então Deus falou, vou ter que levantar um. Aí foi quem? O filho de Ana, que Deus levantou, mas foi no tempo certo. Agora deixa eu falar, se eles tivessem parado de servir a Deus, será que eles iam receber a bênção deles? Será que eles iam receber o que Deus tinha para eles? Então, igreja, não importa quanto tempo a gente esteja servindo a Deus, Deus sempre vai agir no dia certo, na hora certa. Não desista de servir ao Senhor, não desista de estar na presença de Deus, não desista. E sempre lembre, a nossa recompensa maior não é na terra, a nossa recompensa maior é no céu. Porque quem entende isso não deixa de servir a Deus, se Deus deixar de dar alguma coisa aqui na terra. Porque o próprio Abraão teve coisas que ele não alcançou, foi através da descendência dele. Mas ele sabia que Deus tinha algo celestial para ele.
E ele desejava esse algo celestial. Então, igreja, ainda que nós temos desejos, planos aqui, não vamos esquecer do maior, que é o celestial. Porque quando a gente coloca o maior em primeiro lugar, aquilo que Deus vê, que Ele quer acrescentar aqui na nossa vida, Ele acrescenta para a glória do nome dEle. Aquilo que Ele vê aqui que precisa, eu vou dar um filho para Ele, para me usar para a glória. Ele usa, Ele dá um filho. Ele vai lá e acrescenta e coloca para a glória do nome dEle. Mas primeiro, a gente tem que colocar o reino dEle acima. Zacarias velho, Isabel velha, passando vergonha, mas não deixava de servir ao Senhor. Não deixava de servir a Deus. Não deixava, até que chegou o dia que Deus falou: hoje é o dia que eu vou mudar a vida de Zacarias, hoje é o dia que eu vou mudar a vida de Isabel, e hoje é o dia que da semente deles vai nascer um profeta, vai nascer um servo de Deus. Porque filho de crente, irmão, nasce para ser a diferença. Nasce para ser a diferença. Se vocês for ver biblicamente, todos os filhos que nasceu para ser a diferença, ou a mãe era estéril, ou alguém era velho, ou tinha alguma dificuldade. Você vai ver isso. Abraão, Sara era estéril. Você vai ver Rebeca, você vai ver os filhos, tudo estéril. Deus foi lá e abriu a madre delas. Então todos teve dificuldade. Manoá, se for ver, quando veio Sansão, mesma coisa, todos teve dificuldade. Mas eles nasceram. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Era o plano de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, não importa se para você, talvez você fale, mas por que para mim é mais difícil? Porque às vezes as pessoas do mundo querem ter filho, vai lá e tem um filho, pronto, faz um filho e ainda nem cuida às vezes. Aí você fala, por que para mim é difícil? Às vezes a gente pode falar, por que as pessoas do mundo têm carro, têm casa, por que para elas é mais fácil? Por que as pessoas do mundo têm dinheiro, prosperam, por que é mais fácil? Porque não é algo para ser usado para a glória de Deus, não é no tempo certo, não é na hora certa, não é com o propósito certo, não é com salvação. As coisas de Deus é mais difícil, mas é mais prazerosa. Porque quando é de Deus, irmão, é para sempre. Não fica gravado só aqui na terra, mas fica gravado na eternidade. Agora, quando não é de Deus, só fica aqui na terra. Só fica aqui na terra e não é gravado na eternidade. E a Bíblia vai dizer que quando Zacarias entra ali, olha o que diz o versículo 11. Versículo 10. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Olha que maravilha, irmão. Zacarias, não foi para todo mundo que o anjo aparece na Bíblia, principalmente Gabriel. Gabriel apareceu para Daniel e apareceu para Zacarias, para Maria. Não era para todo mundo que o anjo aparecia, principalmente Gabriel, que vinha trazer a mensagem. Ele teve a oportunidade de ver um anjo do Senhor, de ver um anjo. E de repente, ela ali servindo o incenso, um anjo aparece. E ele fica assustado, porque, irmão, ele está lá no lugar santo. Ele é o único que está ali. De repente aparece alguém. Se fosse alguém em pecado que entrava ali, morria, não podia entrar, principalmente no lugar santo do santo, apesar de ele estar no lugar santo. Mas foi um anjo que apareceu ali. Ele falou, isso aí é diferente. Isso aí não é da terra. Isso aí é do céu. E ele ficou com medo, assustado. Por que ele ficou com medo? Porque o anjo, ou ele trazia uma boa notícia, ou uma palavra de juízo. Então Zacarias falou, o que esse anjo vai trazer aqui, né? E também não é uma criatura normal. Então imagine você ver uma criatura celestial. Entendeu? Por isso que me perdoa, irmão. Às vezes eu entro nessas coisas, as pessoas ficam bravas comigo. Porque as pessoas, não, estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo ali. E não tem medo, não se assusta. Imagina você ver um anjo, irmão. Você já pensou? É algo sobrenatural. Você não vai ficar, uma criatura não é... É uma coisa celestial. Todas as pessoas que viram anjo na Bíblia, eles não ficaram normal. Ou se prostravam, ou ficavam com medo. Ou não é assim. Se for fácil ver anjo, irmão, para todo lado, meu Deus do céu. Se for fácil ver anjo para todo lado, até as pessoas mais consagradas foi difícil ver anjo. Agora não estou falando que Deus não pode dar visão, pode dar sonhos, pode dar revelação, mas não é assim tão fácil não. Tem um anjo, não é assim tão fácil não, irmão. E onde tem um anjo, alguma coisa acontece. Ou ele vem trazer uma mensagem de juízo, irmão, ou ele vem trazer uma mensagem de boas novas, principalmente Gabriel.
Então, tome muito cuidado com essas coisas daí, por aí, que estão pregando. Olha a Bíblia, analisa as coisas. Às vezes as pessoas ficam pregando contra estudo. Que adianta a pessoa ser estudada? Mas quando você estuda, você deixa de ser burro. Porque quando você estuda, você vai aprender. Uma pessoa que não quer estudar, ela não vai saber falar direito, não vai saber ler direito. Não, por quê? Porque não quis estudar. Aí você vai perguntar uma coisa, não sei. Não sei por quê? Porque não quis estudar. Aí quando a gente não bate palma, não dá parabéns, nossa, tá vendo, tá frio. Não é que tá frio, é que a gente sabe que aquilo é errado. Entendeu? Aí a gente descobre. Aí como você vai bater palma para aquilo que é errado? Como que você vai aplaudir para aquilo que é errado? Agora eu não estou falando que as pessoas, prestem atenção, quando eu falo deixar de ser burra, é que a pessoa às vezes não quer estudar, ela não quer aprender, ela não quer mudar. A pessoa gosta de ser enganada, a pessoa gosta de ficar no errado, aí ela critica quem estuda, aí ela gosta de ficar errada, aí fica coisando, falando coisa que não deve, coisa que não tem na palavra, coisa que não existe na Bíblia, aí fica falando coisa que não é de Deus, aí fica aí mandando o diabo para o inferno. Irmão, quem que vai mandar o diabo para o inferno? Não é Deus, não é Jesus. Está entendendo, irmão? As coisas são frias, são sérias, irmão. A Bíblia diz que Satanás vai ser lançado lá no lago de fogo. É Jesus que vai lançar ele. Lembra quando Jesus foi expulsar os demônios? Foi expulsar os demônios daquela manada de porco. Nem Jesus mandou os demônios para o inferno. Você vai ver só Jesus mandando sai deles, pronto. E onde os demônios ficam? Rodeando, irmão, procurando lugar vazio. O inferno ainda, os demônios não estão lá. Os demônios não estão no inferno ainda. Eles vão ser lançados no inferno ainda. Está escrito lá em Apocalipse. Aí quando você vai falar isso, tá vendo? Fica estudando demais. Mas é bíblico. Se o demônio estivesse lá no inferno, ele não estava aqui atormentando ninguém. Se ele tivesse lá amarrado, se ele tivesse lá lançado no inferno, ele não estava aqui. E lá, eu expliquei isso aqui, eu entrando até numa doutrina aqui. E às vezes as pessoas têm aquela noção, que lá no inferno o diabo vai ficar cutucando com garfo. Não, amor, ele vai ser atormentado no inferno. Lá vai ser a condenação dele. Lá ele não vai ficar fazendo isso não. Está escrito, ele vai ser lançado, ele, o falso profeta, o anticristo, vai ser lançado para ser ali, eles que vão ser atormentados. Eles não vão ficar atormentando ninguém lá com garfo, com faca, com nada não. Então por isso que é bom ler a Bíblia. Aí quando você lê, você vê que isso aí é mentira, que o povo vai criando um monte de coisa, né? Que vai, coloca num filme, coloca numa coisa, aí vai acreditando. Por isso que é bom ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia, você não fica falando coisa que não deve. Aí você começa, aí você fala, aí as pessoas, tá vendo? Começa a estudar demais, aí não é, mas não é. Você não estudar, irmão. A Bíblia diz, estuda até a Escritura, porque é ela que testifica de mim. É diferente quem estuda, quem tem Jesus, irmão. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo, quem já aceitou Jesus e estuda a palavra, é diferente. Agora uma pessoa que não aceitou Jesus, não nasceu de novo, aí não adianta estudar a palavra. Ele pode ser que ele tenha um encontro com Jesus, aí nasça de novo e estude. Mas uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, ele não vai entender. Mas uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela foi salva, ela nasceu de novo, ela pode estudar. Porque a Bíblia fala para a gente estudar, crescer na graça, crescer no conhecimento. Então, irmão, toma muito cuidado. Eu vi um anjo ali, um anjo aqui. Eita, se fosse tão fácil assim, estaria acontecendo um monte de coisa no nosso meio. Um monte de coisa estaria acontecendo no nosso meio. Então, toma cuidado também. O diabo fica mandando o diabo para o inferno, para o inferno, para o inferno. Ele vai para o inferno, mas não é agora. Não é agora, claro. Tem que mandar ele sair. Sai, Satanás, em nome de Jesus, pronto. Agora para onde ele vai, né? Mas para o inferno quem vai mandar ele é Jesus. Quem vai colocar ele lá é Jesus. Entendeu? Então manda ele embora. Manda ele embora, ó Satanás, sai, está repreendido. E é só você ler as Bíblias, as passagens bíblicas. Jesus só repreendeu, falou, sai dele, sem fazer o mal, pronto. Foi só isso. Jesus não falou, ó, vai para o inferno, Satanás, fica lá, porque não é a hora. Não era a hora ainda. Tudo tem sua hora. Tudo vai ter sua hora. Amém?
Então vamos lá. A pessoa gosta de ser enganada. Aí fica aí chutando a cara do cão aí. Chuta o cão, chuta a cara do cão. Aí o cão só é... Você tá chutando mesmo, hein? Você tá chutando a cara do cão, tá? E o cão só agindo no casamento, agindo no lar, uma bagunça, uma baderna. Aí fica, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda. Aí o diabo tá entendendo? Aí faz a unção do aviãozinho, coloca as pessoas na costa e o cão falando, tá vendo? Eu tô montado aí nas suas costas. Aí fica rodando, igual vou ficar mais quieto, né? Aí e fica rodando e fica aí, dá bicuda, e o povo, glória, aleluia, glória a Deus, aí, tá vendo? Aí nós que estuda é burro. Quer estudar demais, quer ser muito inteligente. Aí não é melhor estudar e aprender do que ficar fazendo essas palhaçadas? Entendeu? Você já pensou, você já parou para pensar, irmão? Você tem um marido. E seu marido montar lá nas costas da mulher. Entendeu? Aí, nossa, glória, o povo fica. E ela dá e bicuda. Ah, meu Deus. Aí com o cara nas costas rodando. E as pessoas tá aí, ó. Não é fogo, é poder, é unção. Que unção, rapaz? Isso aí é ser vergonhice. Isso aí não é coisa de Deus, não. Então vamos tomar cuidado, irmão. Toma cuidado com essas coisas aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias. Oh, meu Deus, como é bom, né? Que o Senhor fala com a gente. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque, lembra, o anjo trazia mensagem, juízo, coisa. Eles ficaram com medo. Toda vez que o anjo apareceu, as pessoas tinham temor. Então não tenha medo, Zacarias. Por quê? Olha que maravilha, irmão. Por quê? Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Meu Deus do céu, irmão. Isso é uma maravilha. Zacarias orando, buscando, já velho. Aí Deus fala, a sua oração foi ouvida. Ah, meu Deus, que maravilha. Que maravilha. E aqui, irmão, a oração de Zacarias, olha como que é tremendo. Foi ouvida aqui 2 orações de Zacarias. Como que você sabe? A primeira, que ele não tinha filho. A segunda, que quando o sacerdote entrava lá, era para clamar a respeito do Messias, da salvação. E o que? João Batista veio para isso. Para preparar o caminho do Senhor. Então foi ouvida a oração, tanto dele ter filho, e tanto a respeito do futuro de Israel. Olha que maravilha, irmão. Deus tem resposta para nós, tanto para o tempo presente e também tem para o tempo futuro, irmão. Como vale a pena buscar Deus, como vale a pena servir esse Deus. Irmão, só o povo de Deus tem a certeza do presente e do futuro. Como eu falo, que certeza é essa? A gente tem a certeza que Jesus vai voltar, que essas coisas vão passar? A gente não tem a certeza que a gente ficar firme na presença de Deus, nós vamos passar a vida eterna com Jesus? Essa é uma certeza que o crente tem. Agora, se você não tem essa certeza, irmão, ora, se coloca na posição, fala, porque a gente tem que ter essa esperança. Porque servir a Deus sem esperança, que tem dia melhor, que vai ter um futuro preparado para nós? Não, irmão, nós temos que ter essa certeza, que Jesus tem um futuro preparado para nós. E não é um futuro passageiro, não, é um futuro eterno, irmãos. Então diz: Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você chamará João. Era tão forte, irmão, que o anjo ainda falou que Isabel ia ter filho, ainda falou qual que seria o nome dele. E só as pessoas escolhidas ali recebiam um nome, numa missão especial. Como é bom, né, irmão? Como Deus faz isso com a gente, né? Deus abençoa a nossa vida, ainda falou, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Que maravilha, irmão. E Deus faz isso mesmo, falou, vai ser dessa forma, vai ser dessa outra forma. Eu lembro quando, antes da minha esposa engravidar do Samuel, né? Os irmãos já sabem um pouco a respeito, que ela tinha amigo policista. Só que eu tinha um sonho já de ter um filho e colocar o nome Samuel. E minha avó nem conversou com a gente, mas ela tinha um sonho de ter 2 netos, um chamado Samuel e o outro Pedro. E ela nem, olha.
Aí aconteceu a situação, o médico falou, você não pode ter filho ainda, você vai ter que passar por um tratamento. Mas como Deus já sabia da situação, Deus foi lá e agiu, não precisou do tratamento, porque tem casos que precisa, tem casos que não, mas nesse caso não precisou, e minha esposa foi lá e teve um filho, Samuel. Samuel significa Deus ouve. Ana podia ter filho? Não, mas Deus abriu a madre dela. Minha esposa poderia ter filho? Não, mas Deus foi lá e abriu a madre dela e curou ela. Então significa que Deus ouviu a oração e a situação é um pouco parecida. E Deus foi lá e deu vitória, e Deus já tinha colocado esse desejo no meu coração. Então, irmão, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Deus, Ele faz as coisas na hora certa, no tempo certo. Continua crendo, continua servindo, continua sendo honesto, continua sendo justo. Porque os dois senhores estavam ali servindo ao Senhor. O Senhor e a senhora, né? Estavam ali servindo ao Senhor, os dois de idade velhinha. Não, mas nós vamos continuar aqui, meu servo. Vamos continuar aqui, meu amor. Vamos continuar aqui, meu... Aí servia, até a hora que chegou a bênção. Chegou a vitória deles. Aí diz assim, o versículo 14: você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Olha, irmão, que maravilha, né? Porque tem gente, quando nasce uma criança, se entristece. Tem gente que acontece isso. Mas olha a promessa já. Zacarias, o nascimento desse menino vai ser diferente. As pessoas vão se alegrar muito no nascimento dele. E ele vai trazer muita alegria. É o filho da esperança. Tem coisa na nossa vida que Deus faz, irmão, para trazer esperança para as pessoas. Tem coisa que Deus move a nossa vida. Nós falamos, por que Deus fez isso na nossa vida? Só para trazer esperança, para glorificar o nome dele, para trazer esperança às vezes para as pessoas. É claro, para nós também, né? Mas olha como que Deus faz coisas tremendas, irmão. Coisas tremendas para que as pessoas tenham fé, tenham esperança. Porque as pessoas olhavam para Zacarias e Isabel, aí não tem mais jeito. Olha as idades deles. O próprio Zacarias pensou que não tinha jeito. O próprio Zacarias. Mas quando Deus quer fazer, irmão, Ele faz o impossível. Quando Deus quer fazer, Ele faz o impossível. Aí olha o que diz assim, versículo 15: pois Ele será grande aos olhos do Senhor. Ó, irmão, além de Ele trazer alegria para o povo, ainda ia ser reconhecido diante do Senhor. Como é maravilhoso, né, irmão? Além da nossa família, a igreja, os nossos filhos, o que Deus dá, não só trazer alegria aqui nessa terra, mas ser principalmente conhecido diante dos olhos de Deus. Porque só quem é conhecido diante dos olhos de Deus recebe a salvação. Quem não é conhecido diante dos olhos de Deus pode ser conhecido aqui no mundo, mas perde a salvação. Mas que maravilha, ser conhecido aqui de grande alegria é ainda ser conhecido no céu. Porque naquele grande dia o próprio Jesus vai falar, pode vir, bendito do meu Pai. Vem para a direita, por quê? Porque eu te conheço. Eita, que maravilha, né, irmão? Que maravilha, as coisas de Deus são maravilhosas. Aí diz mais: e nunca tomará vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Já era ungido desde o ventre. Já era ungido desde o ventre, separado, cheio desde o ventre. Como que Jesus trabalha, irmão? Tem pessoa que Jesus já separa desde o ventre, irmão. Tem pessoa que Deus falou para Jeremias, você já é escolhido, Jeremias. Antes de tu formar, você já era conhecido meu. Você já era conhecido, Jeremias. Tem pessoas que Deus separa desde o ventre, irmão, para a glória do nome dele. E diz mais: fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Aqui, no caso literal, era deles ter filho mesmo, filho físico. E através de João Batista, que era para anunciar o evangelho, ou anunciar, preparar o caminho do Senhor melhor, anunciar a vinda do Senhor, as boas novas que Jesus estava vindo, ele ia converter o coração de Israel ao Senhor. Tem coisa que Deus faz na nossa vida, irmão, para trazer as pessoas para Ele, para converter as pessoas para Ele. Tem coisa que a hora que Deus salva a nossa vida, aí eu mesmo lembro um testemunho que eu falei, que eu vi um rapaz que eu conhecia quando ele era do mundo, e ele falou assim, nossa, Tom, ele falou, Pai Senhor, eu falei, agora está na igreja, né? Ele falou, rapaz, se Deus mudou a sua vida, Deus pode mudar a minha também.
Então tem coisa que Deus faz na nossa vida para converter outras pessoas a Ele também. Tem bênção que Deus faz na nossa vida, tem filho que Deus nos dá, tem coisas que Deus faz para trazer as pessoas para Ele. E como é bom, irmão, quando a gente usa o que Deus nos deu para trazer as pessoas para Ele. Porque tem muita gente que às vezes recebe coisa de Deus e afasta de Deus, leva pessoas mais longe de Deus. Não, usa tudo que Deus te deu para trazer as pessoas para Deus. João Batista ia converter o coração das pessoas a Deus. Então, irmão, que a sua vida seja uma vida para trazer as pessoas ao Senhor, para trazer conversão, que tudo que Deus te dá, irmão, sempre glorifica a Deus. Não faça como o rei Ezequias, que recebeu a cura e quis mostrar o ouro, quis mostrar a prata. Não, mostra a Deus. Se Deus te deu um filho, fala aqui, ó, isso aqui, irmão, foi Deus que fez o milagre. Se não fosse Deus, eu não teria esse filho. Eu sempre falo, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu jamais estaria aqui hoje. Tem que trazer as pessoas para Deus. Se hoje eu tenho um carro para ir para a igreja, foi porque Deus me deu. Se Ele não tivesse me salvado, eu não estava nem vivo hoje. Então tudo que Deus nos dá, irmão, tem que ser para trazer as pessoas para Ele. Tem que ser para converter as pessoas para Ele. E diz mais: será um homem com o espírito e poder de Elias, e preparar o povo melhor para a vinda do Senhor. Ele ia vir na virtude de Elias, ele não era Elias. O próprio Jesus falou que era João Batista, que ele veio na virtude de Elias. Ele veio para preparar, ele ia vir com autoridade, ele ia vir ali para trazer o coração do povo para Deus, com a mensagem para que o povo se convertesse ao Senhor. E ele veio, porque quando Deus quer levantar, irmão, Ele dá unção para a gente trazer as pessoas para Ele. Ele nos dá ousadia para pregar a palavra dEle, para que os corações das pessoas se voltem ao Senhor, e para que as pessoas sejam preparadas para a vinda do Senhor. Irmão, para que a igreja está aqui? Para preparar as pessoas para se encontrar com Jesus. Para isso. Aí você fala, não, eu só estou aqui para ser salvo. Não, você está enganado. Se for só para ser salvo, Jesus te salva e leva embora. Se for só para ser salvo, Jesus me salvou, hoje pode levar eu, pronto. Não é isso. Nós estamos aqui para preparar as pessoas também. Nós estamos aqui para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Jesus está voltando. Por que nós pregamos que Jesus está voltando? Porque nós estamos querendo preparar a pessoa para a segunda vinda de Jesus. João Batista preparou para a primeira. E você prepara para a segunda. Para as pessoas aceitar Jesus, porque Jesus vai voltar. Jesus vai salvar as vidas. Jesus vai firmar as vidas. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos. Olha o que ele faz, como diz em Malaquias 4, versículo 6, que João Batista ia vir, converter os corações dos pais, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então olha que isso, ele trabalha na família. Tem bênção que Deus nos dá, irmão, para converter as famílias a Ele, para trazer união, porque às vezes o filho está brigado com o pai está brigado com o filho, aí vem aquela destruição na família. Por quê? Porque está brigado. Mas quando Deus faz algo na nossa vida, é para unir as famílias, é para salvar as famílias, é para curar as famílias, converter ao Senhor e converter a família a Deus. Isso é maravilhoso, irmão, que Deus faz para a glória de Deus. Fará o coração dos pais voltar aos filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria do justo. Irmãos, que Deus use a nossa vida para trazer os rebeldes para Ele, converter os corações dos rebeldes, e que nós também não venhamos ser um rebelde, senão Deus vai usar a gente para trazer nós para Ele também. Então que Deus possa usar a nossa vida, porque tem muita gente que está ainda está em rebelião contra Deus. Tem muita gente que está longe de Deus, às vezes até da nossa parentela, nossos familiares, pessoas próximas. Que Deus venha usar a nossa vida para trazer esse coração para Ele, converter o coração para eles, o coração para Deus. Aí olha Zacarias, olha isso aqui, irmão, já pensou? Aqui era o lugar do incenso, você está oferecendo incenso, aparece um anjo fala para uma coisa celestial, fica com medo, fala, Zacarias, vai ser assim, 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 assim. Aí Zacarias pergunta, mas como vai ser isso? Tem hora, irmão, que sei lá, tem hora que a gente é meio teimoso, me perdoa falar isso, você não é, que Deus abençoa a sua vida. Mas tem hora que Deus usa a palavra, usa um profeta, usa um servo, usa sonho, usa visões, usa a natureza, usa o que for, falar, vai ser assim, assim. Mas não fala, como que vai ser?
E Deus já falou um monte com a gente que vai ser assim, e nós perguntamos ainda, como vai ser? Aí nós quer mais confirmação. Deus já deu umas 10 confirmações. Aí nós quer mais ainda. Deus fala, meu filho do céu, tá querendo que desce do céu igual um homem? Não sei se vocês já devem ter escutado isso aí. Um rapaz estava à beira da praia, à beira do mar. Aí passava os barcos. Aí ele falou, Senhor, levanta alguém para me ajudar, para tirar o daqui. Os barcos passavam, chamava ele, não ia. Passou 3, ele queria que Deus descesse e levasse ele lá na praia. E o barco querendo ajudar ele, os navios querendo ajudar ele. E ele não veio de montar no barco, pegar ajuda e ir, não. Ele ficou ali, eu queria que Deus, acho que Deus descesse e falava, vai. E às vezes não é assim, Deus levanta um, levanta outro, levanta... Nós queremos que às vezes que Deus desce. Irmão, Deus não vai descer não. Sinto muito, Deus não vai descer não, Ele vai continuar no trono, governando de lá. Ele já tem a palavra dele, já tem uns servos, já tem uns profetas. É diferente do Antigo Testamento. Se eu não crer na palavra de Deus, eu vou crer no quê? E outra, se Deus descer, nós morre. Nós morre. Só se Ele der estrutura, né? E ele não aparecer glorioso, senão nós não morre. Pode ver que ele falou para Moisés, você não vai ver minha glória do jeito que você quer ver, não. Você vai ver eu pela fenda da rocha, ainda eu vou passar de costa. Para você não morrer, Moisés. Entendeu? Então, porque Deus sabia que Moisés não ia... Então, irmãos, em nome de Jesus, às vezes Deus está falando e a gente não está crendo. A gente não está acreditando. E a gente pergunta, mas como que vai ser isso? Será que Deus pode acontecer isso? Irmão, em nome de Jesus, não olha para a nossa estrutura, vamos olhar para a estrutura do nosso Deus. Porque a gente às vezes pensa que não vai acontecer, porque a gente olha para a situação, olha para a nossa estrutura, olha para a situação. Como que pode acontecer isso? Eu já sou velho. Olha o que Zacarias falou, versículo 18. Disse o anjo, Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho. A minha mulher também é de idade avançada. Às vezes nós falamos, como que isso vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Eu não tenho força o suficiente. Às vezes não é diferente, às vezes só é o contrário. Zacarias é uma coisa, às vezes nós somos outra. Mas se Deus está falando, irmão, vai acontecer. Porque se Ele fala, Ele vai dar estrutura. Se Ele fala, Ele vai dar condição. Se Ele fala, Ele vai entrar com recurso. Se Ele fala, Ele garante. Aí Zacarias duvidou. Aí o anjo respondeu, sou Gabriel, rapaz. Eu estou na presença de Deus. Foi Ele que me enviou, rapaz. Olha o que diz. Para trazer essas boas novas, boa notícia. Agora, porém, você ficará mudo. Até os dias em que essas coisas acontecerão. Pois não acreditou. Está entendendo? Por que ele ficou mudo? Porque não acreditou. Não teve fé. Aí falou, agora você vai ficar sem falar. Zacarias não poderia ter confiado no anjo, na palavra. Falando, amém então. Fazer igual Maria, né? Faça a tua vontade. Faça a sua vontade, Senhor. Aí ele pôde anunciar alguma coisa? Não pôde falar nada. Já pensou você ver um anjo? O anjo fala uma boa notícia para você. E você sai da igreja aqui mudo. Sem poder falar nada. Porque quando Deus faz uma promessa gloriosa, algo Ele fala que vai acontecer, a nossa alegria é de contar. Falou, ô mulher, chegar em casa, ô mulher, Deus falou assim, falar com a boca, né, com alegria. Ó, Deus falou na igreja hoje, hein? Deus vai dar vitória. Agora chega lá para mim e fala, Aí, mas o que aconteceu? Eu até brinco às vezes, né? Aí Zacarias sai lá pro povo, né? Ó, irmão, não leva mal não, só uma brincadeira, tá? Aí Zacarias sai lá pro povo. Vamos pôr, o anjo, né, desceu lá no templo. Que é isso aí, Zacarias? Não, eu estou querendo dizer que a minha mulher vai ficar grávida. E às vezes a gente não pode falar. Por quê? Porque a gente não tem a certeza. Mas quando a gente tem a certeza, irmão, que Deus vai fazer, e a gente tem uma pessoa ali pessoal que a gente quer compartilhar,
a gente compartilha e o milagre acontece. Porque a gente teve a certeza. A gente teve a certeza. Aí vai dizer a palavra do Senhor. Diz assim: em minhas palavras que se cumprirão no tempo de vida, no devido tempo. Então, irmãos, apesar de um anjo falar, mas ia se cumprir no devido tempo. Então, as coisas para acontecer na nossa vida tem um tempo. A gente tem que saber esperar o tempo do Senhor. Aí diz assim: enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário. E se perguntava por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. Imagina, né, irmão, o povo esperando uma resposta, porque o sacerdote representava o povo. E o povo ficava orando lá de fora, lá do lado de dentro o incenso subia, o povo via o incenso, subia pro lado de fora e orava. Aí o povo esperando uma resposta de Zacarias, ou a benção sacerdotal e uma resposta. Aí Zacarias sai e não fala nada pro povo. Mas o povo entendeu que ele teve uma visão. Graças a Deus, né, irmão? Mas era melhor ele ter confiado. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seu gesto e silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim, em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Isabel, agora, irmão, que não poderia ter filhos, e como eu disse, era uma vergonha, agora a vergonha dela foi tirada. E por 5 meses ela ficou ali em casa. Ficou ali sossegadinha. Aí daqui a pouco ela já começou a mostrar. Aí não tinha como ninguém falar mais nada, né, irmão? Porque o povo já via a barriga dela. Então ela nem falava muito com a boca, só com o gesto, né? Só com o gesto. Tem hora que a gente faz isso, irmão. Tem hora que a gente nem fala muito com a boca. Nós já mostra a prova. Aqui, ó. Entendeu? Tem hora que a gente fala, mas tem hora que a gente só mostra a prova. E isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo, porque não vai ter como ninguém falar nada. Quando tem a prova, não tem como ninguém falar nada. As pessoas vão ver. Já pensou porque ela sai? Não, agora eu tô grávida. Uma velha sair para fora, sem barriga, e falar que tá grávida? Você acha que todo mundo ia acreditar? Nem Zacarias, que viu um anjo, acreditou. Mas e agora, quando a barriga já estava grande? As pessoas iam ter que ver e acreditar. Porque tem coisa que Deus faz na nossa vida para as pessoas crerem nele e acreditar que Ele é Deus. Então, igreja, não perca a esperança. Não deixe de servir a Deus. Não deixe de ser o Senhor. Eu não sei quais os seus sonhos, quais os seus projetos. Aqui Zacarias, como diz, era filho que eles não tinham, e também esperava a esperança de Israel, e eles teve as duas respostas. Talvez você possa ser outra coisa, mas continua servindo a Deus. Porque se Deus quiser te abençoar, pode, num dia desse que você vir para a igreja, Deus pode te abençoar. Porque foi isso, um dia caiu a vez de Zacarias. Zacarias foi para o templo e o anjo falou: agora, Zacarias, a sua oração foi ouvida. E pode ser que um dia desse, eu e você entre por essas portas e Deus fala para nós: hoje a sua oração foi ouvida. Daqui um tempo eu vou te dar um filho. Daqui um tempo eu vou te dar aquilo que você está pedindo. Daqui um tempo eu vou fazer aquilo que eu falei que ia fazer na sua vida. E mas vamos continuar servindo. Amém?